Olá, sejam bem-vindos ao Drica Ribas TV, eu espero que vocês estejam todos muito bem. Vamos lá, se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha nas redes sociais se vocês curtem os vídeos do Drica Ribas. Vamos lá, direto ao assunto, o caos do Brexit, né? Essa semana ali no Parlamento Britânico, votou-se um acordo com o Brexit com acordo, um Brexit sem acordo. E, finalmente, ontem, pelo menos até agora, chegaram à conclusão, até o momento, que é um adiamento do Brexit. Preste atenção que hoje é dia 15 de março e a data de saída da Grã-Bretanha da União Europeia é para o dia 29 de março, ou seja, estamos aí com um pouco mais de 10 dias para eles se resolverem. Entretanto, eu gostaria de comentar com vocês, eu vou falar assim, qual é a correlação com esse assunto. Eu me registrei para votar nas eleições do Parlamento Europeu. Eu possuo cidadania portuguesa em função do meu avô português. E eu recebi aqui, né, tá a carta e aqui tá, né, uma explicação em inglês dizendo, né, do you want to vote to Austrian members of the European Parliament in the next elections, né, e me explicando. Você tinha que solicitar para participar das eleições até o 12 de março, já tinha feito, né? Mandei o formulário, tudo foi online, né? Mandei o formulário, cópia do meu passaporte, a cópia do meu, vamos dizer assim, do meu visto, né? Que eu tenho aqui. E eles aqui explicam, né? No caso, mesmo eu não sendo cidadã austríaca, no caso, né, sendo cidadã portuguesa, mas como eu moro na Áustria, eu votarei para os deputados ou seja, no caso, como é sistema de listas, que é sistema parlamentarista, eu vou votar nas listas para o Parlamento Europeu, mas no caso pela Áustria. Isso num vídeo mais para frente eu explico. Por que eu estou falando isso? E porque ontem eles votaram o que eles chamam de o breve adiamento da saída da União Europeia, porque as eleições do Parlamento Europeu estão marcadas para o dia 24 de maio. Então, o que significa isso? Eles vão ter que aprovar um acordo, ou seja o que for, até o 24 de maio, porque uma vez que a Grã-Bretanha não fará mais parte da União Europeia, ela não apresentará candidatos para o Parlamento Europeu. Por isso que se chamou, e por isso que eu comentei com vocês essa cartinha, que a gente vai... E aí vocês vão falar assim, mas como isso é possível? Lá no ano de 2015, quando houve o auge da crise migratória, né, baseado naquela frase da chanceler Angela Merkel dizendo que os refugiados sírios seriam bem-vindos, e acabou vindo todos. E quem vive na Europa viu, e eu vi, e até hoje, né, você encontra um ou outro que fica perguntando como é que eu faço para chegar na Alemanha num inglês macarrônico. O que aconteceu? A direita e a extrema-direita europeia surfaram nessa onda, e uma desses surfs foi justamente o referendo, que no referendo deu que os britânicos decidiram por maioria que a Grã-Bretanha deveria sair da União Europeia, levando-se em conta que a Grã-Bretanha é membro, mas não possui o euro como moeda comum. Importante. Eles fazem parte da União Europeia do ponto de vista de circulação de cidadãos, ou seja, não precisa-se de visto, né? Até agora, né? Até agora não precisa-se de visto, e também o que eles chamam de circulação de mercadorias, ou seja, se aproveita dos vários acordos comerciais para empresas, ou seja, de serviços e produtos, empresas, no caso britânicas, e empresas que fazem parte do bloco da União Europeia. E aí é que mora o problema. Quer dizer, um dos problemas. Quando eles fizeram o referendo, no auge dessa, vamos dizer assim, dessa onda, vamos dizer assim, direitista, vamos falar assim, e não calcularam os
prejuízos econômicos. Eu tenho até esse textinho aqui que eu achei, chama-se, uns jornaizinhos que tem aqui no metrô, tem uma, agora não sei se foi o Österreich ou se foi o Reuter, que aí ele fala aqui, por exemplo, que o hard Brexit kostet uns 470 Millionen Euro extras. No caso, a versão hard version, a versão sem acordo, pode chegar para a Áustria a 471 milhões de euros. E aqui você lembra o texto, isso aqui calculado até o ano 2021. Por quê? Porque vai ter que, ou seja, uma vez saindo da União Europeia, vai ter que haver ou acordos, por exemplo, o próprio governo austríaco já começou desde dezembro, porque já faz muito tempo, eu diria mais ou menos em novembro, dezembro do ano passado, que já ia se falando de um Brexit sem acordo. Então vai precisar de vários acordos. Além da parte financeira, como a gente já falou, também tem a parte histórica, né? E é a razão pela qual eles tiveram que adiar, o mesmo que seja por 2 meses, né? Mais ou menos 2 meses, o Brexit em função da Irlanda do Norte, né? E aí eles propuseram uma medida que é chamada-se de backstop, que é uma espécie de flexibilização de fronteira, ou seja, de cidadãos da Irlanda do Norte para a Grã-Bretanha. Inclusive até vi recentemente um documentário a respeito, que não tem fronteira. Inclusive, por exemplo, uma família mora na Irlanda do Norte, né, na cidadezinha da Irlanda, e do outro lado da fronteira o filho vai estudar, por exemplo, na Grã-Bretanha. Então, como é que faz com essa fronteira? O que fazer? Até porque existe uma questão histórica, né, da guerra aí entre católicos e protestantes. Quem não se lembra daquela música, né, do U2, Sunday Bloody Sunday, né, que muitos no Brasil acham que é uma música muito bonita, que na verdade retrata uma batalha sangrenta dessa guerra. Então, é um assunto, são 2 pontos muito complexos, muito complicados, e a razão, e eu acho assim, para mim, dos 20 anos que eu moro aqui, quase 20 anos que eu moro aqui na Europa, eu nunca vi um processo político tão caótico, tão confuso, tão conturbado. Então, a minha leitura é que eles agora se deram conta do tamanho do problema. Ou seja, o problema político está relacionado com a Irlanda do Norte, que pode vir a desatar, inclusive recentemente teve um carro-bomba, não houve vítimas, mas que mostra que pode trazer consequências políticas graves para a Grã-Bretanha, e a questão econômica, né? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, baseado nos meus 20 anos de Europa. Não existe ideologia que segure governos aqui, se o europeu, especialmente o europeu do centro-norte da Europa, que é antenadíssimo vamos dizer assim, com a questão, seja de impostos e a questão de din-din, do dinheiro, não tem político que se segura se a economia vai mal. E vou mais no meu raciocínio. Eu me lembro, especificamente nessa época, no ano 2016, quando houve no caso referendo para o Brexit, era mais ou menos na mesma época que tinha as eleições presidenciais aqui na Áustria, e havia uma campanha, porque chamou-se de Exit, que era Österreich Exit, né, Österreich alemão. E depois, e com o tempo, à medida que foi o acordo, tentou-se fazer um acordo e não chegou-se, também viu-se o tamanho, o desastre, especialmente o desastre econômico. Porque a União Europeia, gente, pode ter os seus erros, pode ter os seus problemas. O pessoal, por exemplo, fala-se muito, os eurocratas lá em Bruxelas, o que eles decidem, não se importa. Existe assim, eu vejo um descompasso, às vezes um descompasso sim com o que os eurocratas discutem e o que o resto da população fala. Eu vou dar um exemplo que eles estão tentando fazer uma espécie de regulamentação das redes sociais, e aí vem o tal do artigo 13 referente ao YouTube, que eles estão querendo colocar filtros
para o que eles chamam de evitar, aí vou falar a palavra que eu não gosto, a tal das fake news. Mas o problema, pelo menos até onde eu li, se vai colocar muito filtros, ou se coloca filtros demais, ninguém vai conseguir colocar nenhum vídeo mais, e nem do Drica Ribas. Então eu tô dando esse exemplo, claro que esse assunto, a gente também vai voltar nele, é um assunto que tem sido discutido, aliás, tem tido vários protestos aqui na Europa por conta disso, mas mostra um pouco o descompasso entre os eurocratas e que a população a população, nós, né, aqui na União Europeia, ou seja, o que nós conversamos e o que eles lá pensam e legislam. Por outro lado, e aí eu vou colocar uma frase de um amigo meu, que também é especializado em União Europeia, que disse para mim assim: Adriana, a União Europeia foi importante para apaziguar 3 inimigos históricos, que é a Grã-Bretanha, a Alemanha e França, né? No qual, da inúmera quantidade de guerras que teve nesse continente, no qual a última foi a Segunda Guerra Mundial, cujas consequências a gente sabe. E os europeus, eles aprenderam a conviver, não que seja, existe, né, as piadinhas aí por aí, ressentimentos, mas eles entenderam que eram melhor estar juntos do que estarem separados, e especialmente no ponto de vista econômico. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Minha leitura sobre o Brexit, ele vai sair, eu acho que isso está muito claro, né? Eu não vejo o Brexit não saindo. A pergunta é como eles vão resolver esses 2 pontos, né? A questão da fronteira com a Irlanda do Norte, que ficou chamado de backstop, e a questão econômica. Embora a questão econômica, mesmo aí tem que se buscar um acordo para que se diminua os prejuízos, que eu acho que esse que é vamos dizer assim, a versão realística da coisa. Tá certo? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês curtem conteúdos do Drica Ribas TV, não deixe de se inscrever aqui no canal, dar um joinha. Eu tenho escrito textos, pelo menos quase todos os dias, dependendo do assunto, e tenho também gravado podcasts, né? É só seguir ali, ou se você me segue, são as 2 redes sociais que eu sou mais ativa, o Twitter e o Facebook. Vou tentar utilizar um pouco mais, que eu sei que vocês brasileiros gostam muito, e o Instagram, confesso a vocês que eu não sei muito bem o que fazer. Muito obrigada pela atenção de vocês, a gente se vê no próximo vídeo aqui no Drica Ribas TV. Fui!